Não, muito bem, muito boa noite. Que bom tê-los aí nessa noite, dia 22 de novembro, para a gente poder aqui aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Só que antes de nós recomeçarmos a nossa aula, nós vamos orar a Deus, tá bom? Papai do céu, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, dia de trabalho, dia de estudos. E pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que nós possamos ser úteis, Pai, com a Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa, Pai, nos instruir, para que possamos viver a Tua palavra, para que então, sim, possamos passar para frente, Senhor, através do bom testemunho. Tua bênção, Senhor, para todos os alunos, a Tua bênção, Senhor, para Fátima, em nome de Cristo, porque ela tem feito, sua família, da sua igreja, os ministérios da igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, põe de tua mão os preparativos, Senhor, para o aniversário da igreja. Dá, Pai, capacidade para todas as pessoas que estão organizando, todos os pequenos detalhes sejam aí, Senhor, da tua mão e abençoados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tua bênção. Também nós oramos pelos nossos alunos, para que possam vir, aparecer na aula, e aqueles que não puderem vir, aqueles que estão, Senhor, por algum motivo, Pai, que não estão acompanhando no ao vivo, que possam acompanhar no gravado, cumprir as tarefas, Senhor. Nós oramos, pedindo que o Senhor também abençoe os demais alunos das outras matérias, os outros professores, porque tudo, Senhor, é importante, tudo faz parte, Pai, dos estudos. Nós oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, muito gostoso poder recomeçar aqui mais esse tempinho de estudo. E nós começamos a nossa última aula, né? Um dos reis muito conhecidos, ele muito conhecido mesmo por sua sabedoria, né? Estou falando do rei Salomão. Na aula passada nós fizemos uma introdução, né? Nós fizemos uma introdução ao reinado dele, da pessoa dele, né? E a gente vai dar uma repassada bem rapidamente para então a gente poder os pais dele, né? Davi, Betseba, houve uma consagração para isso, né, para ele assumir o reinado, né, dele, chamou muita atenção, né, não pela beleza, né, mas pela quantidade de esposas, né. E algo que também marcou muito o seu reino foi a construção de templo, de palácios, riquezas, mas no capítulo 11 nós temos a decadência dele, né? O que levou a essa decadência dele. E ele foi o último, vamos supor, o último rei do tempo do reinado unido. Porque o filho dele, Roboão, foi no reinado de Roboão, filho de Salomão, que então dividiu-se o reinado. Tá? E no capítulo 1, então, nós vamos lá fazer esse estudo no livro de Reis, tá bom? Então, primeiro livro de Reis. O primeiro livro de Reis começa com Davi, já idoso, e vou colocar aqui a Sunamita, e depois nós vamos falar mais dela, tá bom? Que ela aquecia-o para dormir. Quando nesse clima de velhice do Davi, ele tinha mais filhos, né? Ele tinha mais filhos. E esse mais filhos, Adonias. Adonias, por conta própria, né? Por conta própria, vendo o pai já numa situação que já não ia mais conseguir administrar, no verso 5, então Adonias, filho de Agite, a mulher, né, se exaltou e disse, eu reinarei, e providenciou ali algo como uma cerimônia, né, e tudo o que estava sendo feito tem um detalhe, né, jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedesse assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Então haveria uma sequência ali. Então o Absalão era morto, ele estava na sequência do reinado, né?
ele estava na sequência, ou seja, o primogênito ali, né? E até então, isso era a vontade carnal, a vontade ali de ter o reinado para si, né? Porém, né, é, ele, nessa cerimônia, ele não convidou Salomão, não convidou os sacerdotes, não convidou os profetas, não convidou ninguém do parte de Salomão, nem muitas pessoas da parte de Davi, né? E aí era o seguinte, havia ali uma outra vontade, né? Uma outra vontade. Do quê? De fazer Salomão rei. E nessa uma, então, teve ali a participação de profeta, a participação da mãe, né? Para então fazer a coroação para Salomão, fazer a coroação para Salomão, né? Aí diz assim, né? Que apresentou-se, pois, Betseba no verso 15, ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, sunamita, o servia, a mesma lá que dormia com ele, né? Só para aquentá-lo, né? E ali naquela conversa que ela teve, ela falou sobre Salomão para ungir Salomão. E aí, então, no verso 32, disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote Natan, quer dizer, tinha que ter um representante de Deus da parte cerimonial, né, da parte como se fosse ainda do Velho Testamento, do tabernáculo, e Natan, né, o profeta, aquele que estava ali dizendo mais a palavra de Deus. Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Tomai convosco os servos do vosso senhor e montai meu filho Salomão na minha mula. Para nós não tem muita coisa montar na mula. Mas essa era uma tradição de que a mula era um animal que só uma pessoa podia usar, só o dono. Então, o ato de montar na mula quer dizer que seria uma simbologia de passagem, né, de posse, de tudo da vida para quem montasse na mula. Então, era isso, né, que ele queria dizer ali, né, fazer uma simbologia, tá certo? Subirei, pois, a ele e assentará meu. Subirei, pois, a ele e virá e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará no meu lugar, né? Porque eu ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então, aí tinha a vontade do rei, tinha a vontade de Deus, tinha a vontade da palavra falada, ali, representada por Natan, né? E Bená e Joel fizeram o que tinha que fazer, certo? Né? Do verso 39, Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Então, para quem estudou lá da parte do tabernáculo, né, você vê a importância que tinha ainda os utensílios, o cerimonial, toda, todo aquele processo para que houvesse uma unção. Eu vou ler de novo. Zadok, sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta. Lembra da trombeta? Que nós já fizemos um estudo da trombeta lá de quando lá do Monte Sinai, lá, tocando a trombeta, e todo o povo exclamou, vivo o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, o que não aconteceu com Adonias, tocando gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira que seu clamor parecia fender-se à terra. Então houve uma manifestação pública, uma aceitação de Deus, uma aprovação de Deus, tudo diferente do Adonias. Adonias ele só fez algo sem a presença ali daqueles que eram realmente de Deus, sem a presença do povo, sem a presença militar, né? Tá certo? Então, ele fica. Aí vamos lembrar o seguinte: Salomão fica na consagração consagrado para reinado, beleza? Estava certo. Aquele que tentou, né, usurpar o reino para si, não ficava bem, né? Não ficava bem, é igual coisa de político, né? Toma um, toma o outro não se sente bem, né? E o outro fica como um traidor, ou opositor, ou como nessa, né? Uma situação assim que ficou. Por quê? Porque o rei, né?
ele, ele tinha seus opositores. Então, esses que queriam o reinado, é como se fosse o pessoal do Esaú. Lembra lá do Esaú? Tenta imaginar a família do Esaú sabendo da história todinha do Jacó. Né? Amava o tio Jacó? Não, não amava o tio Jacó, não tinha como, né? Por isso a rivalidade. Aqui é a mesma coisa, né? No capítulo 2, né? No capítulo 2, antes de Davi morrer, ele passa as instruções. Né? Passa as instruções. Que instruções? Né? Então vamos lá. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Então, pô, faça o que for necessário, né? Tenha pulso, assuma o seu lugar. Guarda os preceitos do Senhor, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus mandamentos. Estou lendo 1 Reis 2:3. E os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, aqui, as instruções, né, não foram instruções administrativas, não foram instruções militares, não foram instruções comerciais, não foram instruções políticas, não foram instruções matrimoniais, não foram instruções estratégicas, de estrutura, de cidade, nada disso. Foram instruções para Deus, né, em direção a Deus. Então, aonde era para ele atuar, que todo o reinado precisaria de alguém com sabedoria, com forte, alguém que soubesse as necessidades do povo e soubesse sobre batalhas e produção agrícola e toda a parte como que funciona, né, um país. Isso era segundo plano, porque o primeiro era buscar a Deus. Ele não foi, Davi não falou para ele fazer cursos ou chamar pessoas, né, para o seu governo. Não, ele falou para ir à lei do Senhor. Né? A lei do Senhor, vai à lei do Senhor, ou seja, tenha contato, ouça, estude, leia, medite e ore na lei do Senhor, para que tivesse, então, a prosperidade. Aí a prosperidade, sim, a palavra onde as coisas iriam bem para um governo, né, para um governante, seria assim, né, realmente atender às necessidades do povo, estruturar o país, na produção, no comércio, na defesa, a tecnologia da época, né, e nos relacionamentos internacionais, e também do seu próprio cuidado, porque um rei sempre é alvo de opositores, tanto na administração, tanto na política, quanto nos inimigos de guerra, e por aí vai. Aí ele falou, tendo isso, a palavra de Deus, né? Aí você vai prosperar. E tem o número 4 que diz assim, o verso 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Então Davi falou, olha, seja fiel com Deus, seja realmente de todo o coração, seja alguém realmente verdadeiro com o Senhor, e aí não vai haver, né? Não vai faltar sucessor. Sempre vai ter alguém da nossa linhagem, do nosso sangue, no trono. Então, a fidelidade a Deus, o andar, né, aos olhos de Deus, sendo verdadeiro para com Deus, não só eles vão prosperar, não só aquele governo ia ser um bom governo, mas também haveria, né, a sucessor, não faltaria, porque o maior desespero de um rei, né, é ele não ter do próprio filho para assumir o trono, um primo, um irmão, um sobrinho, né? Aí a dinastia muda, né? E Davi falou para Salomão, olha, fique dessa maneira aqui, e assim teu filho, teu neto, o teu bisneto vão ficar no trono, tá certo? Então era isso, né? E aí depois ele deu mais instruções, aí sim algumas pessoas que ele tinha, né, que tomar muito cuidado e por aí vai, né?
No verso 10, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém, 33. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Aí estava tudo bem. Começou então a era Salomão. A era Davi ficou para trás. Só que havia pessoas, né, que aqui e muitos outros relatos também, quando também repete, para que Salomão tomasse conta. Só que Adonias era um cobra criado, né, no mau sentido. Por quê? Bom, eu não tomei muito tempo lá, no tempo da Sunamita, para tomar agora. A Sunamita era uma jovem. Você voltar no capítulo 1, né, uma jovem donzela. Então, e mesmo sendo jovem donzela, e mesmo sendo alguém contado como esposa do rei Davi, ele não a tomou como esposa. E aí Adonias, né, ele pediu, né, para que Betseba, a mãe de Salomão, pedisse a moça para ele casar, a Sunamita. Aí você fala, mas o que tem a ver? Que jogada é essa aí que Adonias está pretendendo? Pretendendo o seguinte, na morte de Salomão, o filho mais velho, né, o Adonias era o filho mais velho que Salomão, mas Salomão que foi escolhido. Então, se morresse Salomão, o reino iria para o filho mais velho. E esse filho mais velho, sendo casado com uma das esposas do rei, no caso do rei Davi, daria a ele o direito do trono, entendeu? Então ele queria isso, né? Ele queria a, essa que acontecesse isso, porque então o que Adonias na verdade queria? Queria a morte de Salomão. Queria a morte de Salomão. Não, de um jeito ou de outro, né? Eu quero o reino para mim. Se eu tenho que matar Salomão, faz parte do processo. Só que não foi nada disso que aconteceu, né? Ele não foi rei e ainda assim, né? Ainda assim, né? Ele sempre sem ele planejou uma coisa e deu outra, porque Salomão mandou Joabe, né? Acabar com Adonias. Então não teria ali é, esse problema no reino dele, né? Mas é o seguinte, todo rei tinha os seus opositores, todo rei tinha quem queria matá-lo, né? Para todo lado, tá certo? No capítulo 36, no capítulo 2 ainda, tem um outro detalhe que eu quero falar aqui. Né? Capítulo 36, Davi, eu não li lá, mas vou dar uma falada aqui. Davi falou sobre Simei. Né? Simei, se você se lembra aí das nossas últimas aulas, foi aquele que praguejou, amaldiçoou Davi quando Davi fugia de Absalão. Até que o próprio Joab falou: Você quer que eu fale mais tagarela? Falou: Não, deixa ele, se for de Deus, né, não vou falar nada. Né? Davi falou, deixou. Aí Davi tomou cuidado com ele, né? Aí então chamou o Simei, né? E o Simei sabia do que tinha feito com o pai, né? O pai, né? Salomão foi com a perna tremendo, né? Aí deu uma ordem para ele: olha, você não saia de Jerusalém. Se você sair, você vai ser morto. Você fique aqui. E aí aconteceu que esse Simei, ele tinha uns animais, os animais fugiram, né? Ele foi atrás, saiu de Jerusalém e Simei foi morto. Então, aos poucos, Deus foi, né? Aos poucos, Salomão, na ordem de Davi, foi eliminando ali as pessoas que poderiam acabar com seu reinado, ou pessoas que deveriam ter sido mortas antes, lá atrás, tá certo? Então, tá bom. O capítulo 3 tem algo que Salomão faz
e que já mostra um pouquinho da pessoa dele. A gente pode ter aqui uma ideia mesmo, né, de que Salomão era um homem de Deus, foi um homem de Deus, tal, né? E só que essa atitude que nós vamos ler dele aqui, ele não busca Deus. O que ele fez, né? Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ou seja, ele fez um casamento político, algo ali que não era da vontade de Deus. Né? Algo ali não era da vontade de Deus. E isso Deus permitiu, mas depois deu seríssimos problemas e trouxe a cidade de Davi, certo? Esse matrimônio era realmente mais político, não era amor, não era nada que fosse algo, era para quê isso daí? Porque esse era um costume dos reis, né? Casa com a filha daquele um lá para se aparentar, para que não houvesse guerras entre esses países, tá certo? Mas aos olhos de Deus isso não foi bom, né? Trouxe a cidade de Davi até que acabasse de ficar a sua casa e a casa do Senhor, né? Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aquele dia ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Então, aqui, essa aqui é importante falar, que esse verso 2 já mostra também que pé que estava a espiritualidade do povo. Não estava, não estava, não estava com Deus. Porque quando esses atos aqui, de ato de sacrificar nos lugares altos, nas montanhas, nos morros, era do povo ao redor de Israel. Ou seja, já tinha penetrado, já tinha entrado esses costumes no meio do povo, principalmente através de casamentos, certo? E que realmente isso não era a vontade de Deus assim. Porém, o capítulo 3 tem algo importante, que é um ponto que mudou tudo, né? Que deixou então Salomão realmente famoso, que mudou todo um reinado e que marcou a época. O que foi? Verso 3: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, né? Mas, porém, sacrificava ainda incenso. Quer dizer, até ele tinha o costume, né? De que achar que aquilo estava certo, né? Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, né? Sacrificou 1.000 animais, né? Naquele altar. Como que não ficou de sangue, hein? Então, Deus apareceu para ele, no verso 5, e disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Olha que oportunidade, né? Que coisa maravilhosa aqui, né? Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. Quer dizer, a vida pública, a vida espiritual, a vida íntima de Davi com Deus era algo conhecido. Não era algo íntimo e reservado, né? Como muitos fazem, né? Tem Deus, mas não mostra para ninguém. Davi, ao contrário, ele tinha Deus e mostrava para todo mundo. E em justiça, em retidão de coração perante tua face. Quer dizer, ele pegou e lembrou, falou assim, olha, né, Davi foi, né, usaste de grande bondade, né, o meu pai, mantiveste essa grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como hoje se vê, porque era muito difícil, né, um rei manter o seu filho no reinado. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir. Então, teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Ao verso 9. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Então, o que ele pediu a Deus? Ele pediu sabedoria. Porque com sabedoria, aí ele ia resolver tudo quanto é problema que pudesse aparecer. Com sabedoria, ele ia estar dentro, né, da vontade de Deus. Essa sabedoria iria fazê-lo, que na verdade fez, né, toda a diferença,
ser conhecido no mundo da época, algo que não se tinha, algo que não era, não tinha acontecido ainda, né? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte de teus inimigos, que era, né? E quando, assim como o rei assume, ele é a morte de todo mundo. E era contra, né? Mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente. Então, vai ser algo que você pediu. Beleza, isso eu vou te atender. De maneira que antes de ti não haverá tal, igual nem depois de ti haverá. Então, agradou tanto a Deus aquele pedido, agradou tanto a Deus que falou: você vai ser tanto que nem antes e nem depois vai haver um rei com tanta sabedoria como a tua. É. E aí o verso 13, gente, que algo espetacular. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Tudo que um rei quer. Riquezas, fama, glória, né? Ostentação, ser reconhecido. É isso aí. Você vê que coisa. Quando você aqui busca Deus, né? Conheça Deus, obedeça a palavra de Deus, em vez de fazer a sua vontade, faça a vontade de Deus, né? E que as outras coisas que então vou te dar o que não pediste, né? Riquezas e glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Beleza? Então, tá combinado. Né? É como se Deus falasse: ó, da minha parte você vai ser o cara. Né? Da minha parte você pode ter certeza que vai arrebentar a boca do balão, teu reino vai explodir, você vai, ó, teu nome vai bombar para todo quanto é lado, né? O teu reino não vai ter igual, não teve e não vai ter, de tanto que vai ser, né, impactante o teu reino. Mas o verso 14: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, fala, sabedoria, riqueza, honra, glória, né? E longevidade, quer dizer, viver muito, né? Então, mas se você andar nos meus caminhos. Eu quero destacar aqui, até que a minha esposa me ajudou ali também, né? É segundo Crônicas. Então, vamos lá em segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 9. Então vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 9, verso 23. Eu vou destacar aqui o seguinte: Crônicas é bacana, é muito bom, né, a gente estudar também, que ele repete alguma coisa e acrescenta alguma coisa ou outra. Mas vamos lá. Segundo Crônicas 9, 23. Todos os reis do mundo, né, procuravam vir ter com ele, no caso, Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus lhe propusera no coração. Interessante. Então, ele era se a gente for falar, né, ele seria um CEO, né, CEO de instrução para muitos outros reis. Ele era ali um mestre, um professor para os outros reis, né? Reinos de. Olha, eu não ia ler, mas eu vou ler o verso 22, anterior 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Então, para você ver aí o que é, o que foi que Deus realizou. Deus foi fiel com Salomão. Ó, é como você está aqui. Já dei, você já vai usufruir. E aí, para nós, do tempo aqui da graça, no Novo Testamento, Efésios, eu falei muito esse versículo ultimamente na minha vida, viu? Efésios capítulo 3, verso 20. Fátima, oi? Oi. Lê para nós aí Efésios 3, 20. Tá. Uhum. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Então tá aí. Foi o que aconteceu, né, com o rei Davi, e Paulo aqui nos dando, né, uma instrução, né, para nos animarmos em orar, porque Deus é poderoso para nos dar o que nem imaginamos, o que nem pedimos, né? Aí, e o poder dele é infinito, né? Então, esse mesmo poder, essa mesma graça, esse mesmo privilégio, esse mesmo favor foi aqui para o rei Salomão. Deus se agradou dele. Falou, a minha parte está feita, velho. Agora é com você. Tá? E assim, ele iniciou o seu reinado. Quer dizer, ele já iniciou lá no topo. Ele já começou lá, se tivesse -10, -5, -3, 0, 1, 2, 3, ele já começou lá no topo. Já era tudo. Aí, ele ficou muito conhecido mesmo naquela situação das mulheres. Duas mulheres, cada um com seu nenê, tal, um nenê morreu, depois houve a troca, né? Aí foram a ele decidir, é meu filho, não é meu filho, não é meu filho, não é meu, não é dela, tá? Aí ele, tá bom, vamos pega a espada, corta no meio, metade para cada um. Aí eu falou, não, deixa com ele, deixa com ela então, né? Assim, você é a mãe, porque o amor da mãe deixar o filho vivo. E a outra, por mim pode cortar. Então, né? Então, aqui ficou muito conhecido, né? E no verso 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos viram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Então, a sabedoria de Deus é algo que fica bem claro, algo que chama muita atenção, algo que realmente era algo diferente naquela época. Isso, então, ele ficou conhecido como aí um rei sábio, conhecido como um rei muito inteligente, né? Capítulo 4 começa aqui a organização do reino, o nome das pessoas, quem iria para quem de qual lugar, para que era. Então, os nomes aqui. Então, tem aqui no verso 3, ó, é interessante, né? Diz assim, é, Elioref e Aias, filho de Cisa, eram secretários. Né? Josafá, filho de Ailiude, era o cronista. Né? Então, por que eu estou destacando? Então, se ele era, né, e ele era um homem sábio, com sabedoria vinda de Deus, então ele não iria escolher qualquer Zé Mané para fazer parte do reino dele. Então, aqui já fica a importância, meus queridos. Ele colocou essas pessoas no reino dele, porque essas pessoas, no mínimo, tinham temor de Deus. Isso é o mínimo. Não, ele não ia colocar essas pessoas lá. Né? Porque essas pessoas iriam estar com ele quase que 24 horas. Os secretários e os cronistas. O secretário, quer dizer, ia tomar conta de tudo que ele tinha que assinar, de tudo que ele tinha que fazer, de todos os assuntos mais importantes. Os secretários. Né? E muitas das vezes, como hoje o presidente, o rei não pode ir, ele manda um representante. Então, eram os secretários. Então, quando se queria uma audiência com o rei, falava-se com o secretário. Né? Quando tinha alguma coisa para resolver, qualquer coisa que seja do país, fala primeiro com os secretários. Então, os secretários eram uma posição muito importante, né? Então, eles no mínimo também eram muito bem letrados, né, estudiosos, e o cronista é o que registrava tudo, né? Só não registrou quando Salomão soltou um pum, né? Mas o resto porque depois nós vamos ver que tinha o livro dos reis, o livro de Salomão, o livro paralelo, né? É, que não entrou aqui no cano, né? Mas esses cronistas, eles eram os historiadores. Eles acompanhavam o rei em tudo.
Se o rei fosse a cavalo em algum lugar, a tropa em algum lugar, se o rei comprasse alguma coisa, se o rei tomasse decisão, a decisão tomada, qualquer coisa que acontecia no reino, qualquer fora do alcance do reinado, no exército, ou com algum sacerdote, ou com algum funcionário do rei, ou com qualquer outro, era eles eram responsáveis por registrar, escrever tudo o que acontecia. Então, eu estou destacando esses dois aqui, por a importância de sermos, no mínimo, temente a Deus e estudiosos e preparados para que também sejamos pessoas assim, que também tenhamos essas mesmas características, essa mesma, porque a importância e tinha que ter essas pessoas, né? Porque isso fazia parte do reinado, tá? De toda a organização, de todas as cerimônias, de toda a parte, cerimônia política, cerimônia religiosa, cerimônia judicial, tudo se passava na mão desses dois cargos aqui. Beleza? Aí, ainda assim, no capítulo 4, né, fala aqui a prosperidade de Salomão, né? Fala que tudo pagava impostos para Salomão, falava dos animais, tá. E o que eu quero destacar é o verso 25, acompanha comigo, o verso 25. Capítulo 4 e verso 25, beleza? Ó, Judá e Israel, já começa ali, isso que eu quero. Habitavam confiados, amigos, um povo só, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, essas tribos, as tribos que mais se destacavam, né, estavam ali. Então, desde Dan até Berseba, de norte a sul, tudo que era, estava tudo junto, era um povo só, né? Então, destaco isso. A maior prosperidade, né, a riqueza mesmo ali, Salomão, era ele reinar até um pedaço na parte norte, onde estava o rio Eufrates, porque ele corta tudo, está chegando na Babilônia, de lá até a parte de baixo, lá perto do deserto, lá perto do Egito. Essa era a prosperidade, essa era a grande riqueza do tempo de Salomão. A gente fica muitas vezes pensando só na parte de ouro, ou do luxo, né, de tudo. Mas essa que era uma grande riqueza. Essa é a grande prosperidade no tempo de Salomão. Isso era algo que realmente fortuna nenhuma podia pagar até então, né? E Salomão, a sabedoria de Salomão, deu também Deus a Salomão no verso 29. Sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Quer dizer, não dá para mensurar. Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos do Oriente, de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens. Aí vai falando, sabe? Compôs provérbios, cânticos, falou sobre as plantas e tudo que. Então, ele tinha uma vasta capacidade intelectual, né, de falar de tudo, né, de ter contato com tudo. Aí, então, no capítulo 5, começa os preparativos, né, preparativos para a construção do templo. Davi queria, não pôde, tomou muito sangue, então, o filho. Aí, essa, essa, essa construção, essa madeira, né, que foi tirada aqui, e foi uma grande quantidade de madeira, né, ali, está relatado aqui, né? Tudo como que foi esse comércio, essa compra e venda desse rei de Irã, beleza. É, tem uma reportagem, uns 5, 6 anos atrás, no máximo, que estavam fazendo os trabalhos de arqueologia do templo, né? E foi achada um pedaço de madeira.
Aí você sabe que os judeus, eles estudam tudo. Tudo para eles é história, tudo para eles é sagrado, tudo para eles têm que saber tá, do que envolve a terra deles, né, a história deles. Aí, tá, tem um pedaço de madeira, e eles já conhecem muito bem, são estudiosos imensos, sabem, né, são séculos, né, de, de história. Assim que eles bateram o olho, falou, essa madeira não é daqui, não tem em Israel essa madeira não está aqui, não é daqui, esse pedaço de madeira. Foi estudar e, através da ciência que eles já têm, da tecnologia que eles têm, eles descobriram que essa madeira era pau-brasil, porque ela era avermelhada por dentro, né? E essa que era o nome, né? Pau-brasil, brasa. Aí, o que chega-se à conclusão? Eles chegaram à conclusão de como os fenícios eram os grandes navegadores, então eles supõem que esses fenícios chegaram aqui na América do Sul, que é hoje a América do Sul, nas suas viagens, não sabendo, né, lógico, não sabia, pegaram essa madeira, uma madeira muito boa, levaram, e essa madeira foi entregue aos responsáveis pela construção do templo, foi colocada no templo, essa madeira, e ela está lá em Israel, no museu hoje. É mole? Dá para acreditar nisso? É verdade. Depois, se você quiser conferir, né? É na UOL, se eu não me engano. No UOL, tá bom? Então tá. É, aqui, finalizando o capítulo 5, tudo madeira, todo serviço, tudo que precisava, Salomão pagou. Né? Salomão pagou. Ninguém trabalhou de graça lá, tá? Tudo que foi, tinha aqui o nome das pessoas, a quantidade do que foi feito, tudo. Capítulo 6 é a construção, né? Tudo edifica a prontidão ali do templo. Então, era o tabernáculo, depois, então, o templo. Né? Aí tem tudo que ia ser aqui, madeira, medida, riqueza, beleza, o tempo o tempo da construção, mas capítulo 6 e verso 7, vamos lá. Daniel, lê para nós, por favor. 1 Reis 6, 7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Então, eu chamo a atenção de que tudo era calculado, tudo era medido, tudo era antes experimentado fora, né? Era tudo colocado no seu lugar fora do tabernáculo para só chegar e montar dentro. Tudo organizado. Não se perdia tempo, não se tinha resíduos, não tinha desperdício, não tinha perca de tempo e não tinha barulho. Olha, tenta imaginar vou falar a palavra palácio, mas é o tempo. Vamos falar, o tempo, palácio, que demora 7 anos para construir e não tem barulho? Como que pode ser isso? Como isso, né? Como, né? Então, para você ver que havia tecnologia, organização, havia cálculo, havia os engenheiros, havia alguém, o pessoal da matemática, então havia tudo isso aí. Ele organizou tudo isso daí, né? Salomão organizou todos, todos esse trabalho, né? Para a casa de Deus ser algo extremamente diferente, né, sagrado e de uma forma muito organizada, tá bom? Colocou tudo lá, o Santo dos Santos, você já sabe o que é isso, não vou ficar insistindo, tá? Muito, os querubins, tudo o que estava lá, e
todos os detalhes, os mínimos detalhes, Salomão cuidou de tudo, né? Ó, verso 29, capítulo 6, verso 29. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira e a verga com ombreira formava uma porta pentagonal. Que isso? Assim fabricou de madeira de oliva 2 cores e lavou nelas entalhes de querubim, palmeira. Quer dizer, toda uma coisa fora do comum. Quer dizer, não era uma colada montada, era feita da própria madeira, né? É isso aí, tá certo? Então, todos os detalhes aí no capítulo 6. No capítulo 7, ele também fez outros, paralelamente, que eram os palácios, onde ele ia morar, onde ele ia ficar, chamada Casa do Bosque, também a casa para guardar os objetos de valores, a sua riqueza, armamentos. Esse é no capítulo 7, tá bom? E também casas para tinha nesses palácios tinha lugar para julgamento. Então, essa capítulo 7 tinha ele tinha lugar para guardar riquezas, lugar para julgamento, lugar de moradia dele, certo? Tudo isso aí para que deixasse tudo certo. Todo armamento, tesouros e julgamentos. Então, ele tinha um lugar separado para tudo isso, né, ser organizado ali. Eu não vou falar tanto, mas haviam pessoas que o ajudavam, e Deus deu sabedoria, né, para essas pessoas. No capítulo, verso 14, né? Verso 13, enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem o Irão. Este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e do entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Então, assim como Deus deu sabedoria para homens lá no tabernáculo, Deus também deu sabedoria para os homens aqui também do templo. Bom, mesma coisa ali, beleza? E todos os utensílios do templo, aí todos vieram, todo castiçal, todas as pias, tudo aquilo montado ali. O tabernáculo, né? Agora, uma outra forma, mas os utensílios eram os mesmos, tá? Os móveis, tá certo? Aí tudo que era precisar fazer, os mínimos detalhes, tudo aquilo que nós já aprendemos lá, de espivadeiras, todo lugar das pias e tudo que tinha que precisar para fazer os sacrifícios, toda aquela coisa toda, tá? Tudo coberto de ouro, todo aquele negócio, tá certo? Ó, só para dar alguma coisinha aqui, só para a gente ter verso, isso, verso 47. Esse é capítulo 7, verso 47. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da preposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do sumo do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas, as verdadeiras, também o ouro, também as taças e tudo aquele negócio que nós já estudamos, tá certo? A joia. Agora, meus queridos, agora, interessante. O capítulo 8, né, é o capítulo que demonstra ali a consagração, o momento épico ali da marca do reinado de Salomão. O capítulo 8 vale a pena você ler, tá certo? Porque ele tem informações, vou pegarmos aqui algumas, tá? O capítulo 8 é onde vai se fazer uma cerimônia solene, vai chamar todo o povo, todos os servos, os sacerdotes, os profetas, toda aquela pompa, todo aquele primeiro escalão de tudo, e toda aquela atmosfera de engrandecimento, de inauguração de algo grande para Deus, que era a casa de Deus. Tá?
chamou todos, fizeram subir a Arca da Aliança, todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão para organizar essa festa. Muito bem, né? Vieram todos os anciãos de Israel, os sacerdotes, tomaram a arca, né? Levaram para cima, tendo a congregação. Olha, foi uma coisa, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se uniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar, né? Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, tá? Debaixo do... E aí aconteceu algo sobrenatural aí. O que aconteceu aí? Lembra de como Deus se manifestava no deserto? Lembra da nuvem? Também aconteceu aqui, tá certo? Quando eles deixaram tudo lá, saíram os sacerdotes, no verso 11, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa. Então, aquela mesma manifestação que aquela geração lá do deserto viu, né, lá na porta do tabernáculo, em todas as situações lá, essa geração de Salomão, quem foi lá, olha só, interessante como é bom participar do culto, né? Quem foi lá teve o privilégio de ver a manifestação do Senhor, né? Olha que interessante, né? Aí, com aquela aprovação de Deus naquele local, para aquele edifício, né? Aí sim Deus teve o prazer ali naquele momento, que tudo era dedicado para Ele, tudo era sagrado, era tudo que do jeito que foi planejado por Deus, então colocado tudo ali. Beleza. Não terminou essa parte, não terminou ainda não. Por quê? Porque Salomão ele dá um discurso, né? Ele começa um discurso aqui, né? Abençoa a congregação, né? Primeiro ele fala que aquela casa não era uma casa onde Deus caberia, porque ele é do céu dos céus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder, e cumpriu. Desde o dia que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo. Também Davi propusera em seu coração edificar uma casa. Porém, disse Abraão, né, fizeste bem, mas não vai poder, né? Aí o teu filho vai cumprir. Então, cumpriu a palavra de Deus hoje. Sentei no trono, edifiquei a casa, uma casa para Deus. Aí a oração, tá? A oração. Isso é interessante. Ele fala ali de tudo o que devia se fazer, a casa para que era, a fidelidade de Deus se cumprindo, mas a oração, aí ele ficou diante do altar e disse: ó Deus, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus nem debaixo da terra, que guardes aliança e misericórdia de teus servos e de todo o coração ando na tua lei. Então você vê que para ser de Deus tem que estar no coração, né? Tem que estar no coração, tem que estar no nosso ser, a presença de Deus. A nossa conversão, os nossos pensamentos, a nossa atitude, tudo tem que ser algo que mostre Deus, porque ao buscar a Deus, ao tornar a Deus, ao falar de Deus, a andar na presença de Deus, como nós já vimos da outra vez lá, tudo é amar a Deus, né? Nesses verbos que eu acabei de falar. Então, isso tudo compõe o amar a Deus. Então, ele fala que a misericórdia é para quem é assim, aqui no verso 3, no verso 23. O verso 24, o Senhor cumpriu. E outra, falaste pessoalmente, ou seja, um Deus íntimo. Olha, um Deus, né, que tem um mundo, né, sob o seu controle, mas ele tem também o prazer e tem a misericórdia de ser um Deus íntimo, né? Agora, pois, ao Senhor Deus de Israel, né, não falte sucessor diante de mim, que aceite no teu trono, que guarde seus caminhos, que ande
diante de mim comandaste. Então, ele fala a importância de ter sucessor, né? De fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus não podem te conter. Atenta, pois, para a oração de teu servo, para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que hoje faz o teu servo diante de ti. Aí ele vai falar algo que é para ser praticado ali dentro, e Deus se manifestando, e Deus como que Deus respondesse as orações, os porquês das orações ali, tá certo? E é muito interessante, olha, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração, a súplica, quando ele ora nesse lugar, aí ele fala, perdoa, no verso 30, né? Se pecar contra o próximo, né? Ouve tudo os céus, age e julga teus servos, condenando o perverso, recair justiça, né? Ele queria, falando assim, Senhor, faça assim nesse lugar. Quando o teu povo tiver pecado contra ti e for ferido no inimigo, ou seja, derrota, era só porque e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado, faz-o voltar à terra dos seus pais. Então, assim, quando o povo queria pecar, a idolatria, o abandonar a Deus, mas se eles se voltassem, Deus perdoe, né? Como se estivesse fazendo isso já, né? Quando se cerrarem, se fecharem, né? E não houver chuva, o céu está fechado, não tem mais chuva, por ter o povo pecado contra ti. Interessante que lá não é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem épocas, né, já conhecidas, épocas de chuva. Somos um país agrícola, as pessoas conhecem muito sobre chuva, né? Época de chuva, muita gente já até sabe, né? Lá não. A chuva, né, dependia da obediência do povo. Lembra lá de Êxodo, de Deuteronômio, né? Então, o céu só iria se fechar, não ia ter chuva se o povo pecasse, né? Então, mas se o povo pecar, né? Perdoa tudo o céu, perdoa esse povo. Então ele estava ali, né? Chamando a atenção de todo mundo. Tava milhares de pessoas ouvindo essa oração, né? Fome na terra, peste, doença, gafanhotos, larvas, inimigo, né? Então, verso 38. Toda oração e súplica que qualquer homem, né, do teu povo fizer, conhecendo a chaga do coração, quer dizer, a podridão do coração, conhecer ali a corrupção do coração, se orasse reconhecendo tudo isso, né? Aí era para ser perdoado, né? E aí o verso 38, ó. Vou repetir. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa. Esse é um detalhe. Então, mesmo que alguém tivesse distante fisicamente, geograficamente falando, então Salomão pediu: se alguém onde estiver levantar as mãos em rumo a esta casa, aí coloque aí, escreve aí, se você é daqueles que escrevem na Bíblia, Daniel, lembra? Ele abria a janela, né, voltado para Jerusalém. Então, por causa disso aqui, ó, né? Ouve tudo os céus, lugar da tua habitação, perdoa e age, e dá a cada um segundo os teus caminhos. Olha, dá certinho, Daniel, né? Já que conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Outro detalhe, coloque aí, Deus conhecedor dos corações. É bacana a gente estudar essa oração aqui, né? Para a gente pegar esses detalhezinhos, para a gente se enriquecer espiritualmente com isso daqui, né? Para que temam todos os dias que viverem na terra que deste nossos pais. Então, puxa, Deus sabe o que está na minha cabeça, Deus sabe a verdadeira intenção que eu tenho, Deus sabe o que está no meu coração, Deus sabe o meu secreto, Deus sabe todos os meus pecados, Deus sabe de todos. Então, por isso, ele falou isso aqui. Então, que todas as pessoas já fossem a ele com o coração aberto, confessando os pecados, sendo sincero e verdadeiro. Por isso que ele fala, ouve tudo os céus, né? Ouve tudo os céus e perdoa, né? E aí, interessante que esse templo
né? Muitas vezes é só para os judeus, só para Israel. Olha o que diz o verso 41. Também um estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, distantes, por amor do teu nome. Então haveriam pessoas que iam se converter ao judaísmo, haveriam pessoas que iam reverenciar a Deus. Também é aberto, né, para essas pessoas, porque ouvirão do teu grande nome e da mão poderosa do teu braço estendido. As pessoas ainda iriam aprender, falar assim, Senhor, vai ter milhares de pessoas que vão ouvir e vão crer, e essa casa é para eles virem adorar e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, olha só. Eles podiam frequentar ali até um pedaço, mas, né, até um certo, eles poderiam entrar, né? Ouve tudo os céus, lugar da tua habitação, e faz tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temerem, verso 43, tá? Como o teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Então, até mesmo o que valia para Daniel, que era um judeu, também valeria para um estrangeiro. Olha só, né? Olha o privilégio, né? Que quando o teu povo sair à guerra, né? Também suplicar do céu, ouve tudo o céu a sua oração e a sua súplica, faça justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, e tu te indignares, né? Então havia ali algo. Então essa casa ele vai discorrendo aqui muito mais ali, né? Uma confissão nacional, né? É, e se converterem, olha, verso 47, e na terra onde forem levados cativos, cair em si, né? Quando um povo todo buscar a Deus, né? Ou seja, cair em si, tomar consciência do pecado, e se converterem, e na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos, cometemos iniquidade, se converter a ti de todo o coração, de toda a tua alma, da terra dos seus inimigos, que os levaste cativo, e orarem a ti, voltados para a sua terra, né, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para esta casa que edifiquei o teu nome. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece, e a súplica que faça de justiça. Quer dizer, quando houvesse uma confissão e uma união nacional. Olha como é interessante, um povo todo buscar Deus, um país todo junto, querendo as mesmas coisas. Gente, essa oração, esse capítulo aqui, é para a gente ler de novo, cara. Não é só ficar dessa vez aqui, não. Tá bom? E aí vai falando mais ainda, né? E fala assim, ó, pois tu, ó Deus, separaste dentre todos os povos, verso 53. Pois tu, ó Senhor Deus, o separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tirasse do Egito os nossos pais. Então, o povo, né? O povo de Deus, os judeus eram um povo separado. Lembra que um povo tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinham todos. Mas em questão em relação ao outro povo, todo o povo de Israel era para ser sacerdotes, era para ministrar, era para viver a palavra, era para levar pessoas ao conhecimento desse Deus único e verdadeiro, porque todos estavam corrompidos com a idolatria, ateísmo, né, e toda forma de pecado. Então, o povo foi escolhido, né, o povo de Israel foi escolhido para que desse povo saísse, né, o anúncio da palavra de Deus, saísse a palavra de Deus escrita. Por isso é um povo separado, né? Então já era um povo abençoado mesmo, não tem, né? Salomão abençoou o povo, bendito seja o Senhor, né, que não falhou em nada do que prometeu, e ele exalta Deus aqui no final. Salomão convoca as pessoas à obediência, né? Verso 61, verso 60. Eu vou começar no 59, daqui a pouco eu vou ler tudo, né? 58, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos seus mandamentos, seus estatutos e os seus juízos que ordenou nossos pais. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça justiça ao servo e ao povo de Israel. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que bendito
Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor vosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os mandamentos, como hoje o fazeis. Então, foi uma solenidade, um pacto, né, um compromisso, né, de que o povo seria um povo de Deus, o povo seria na lei do Senhor, né, algo que celebrou Salomão, algo fora de série, né. Aqui também a festa dos tabernáculos, aí termina aqui o discurso dele. Foram todos abençoados, comeram lá e tal, cada um de coração alegre, né? Beleza, tá bom. Aí ele faz isso, é a oração, é o pedido dele. O capítulo 9, isso aí. O capítulo 9, nós já estamos lá na hora. Já vai terminar. Né? O capítulo 9 é a confirmação, é a aceitação da oração. Só que Deus, ele vai explicando o que ele tinha aceitado, né? Verso 4, capítulo 9, verso 4. Verso 3, ouvi a tua oração, por ele o meu nome nessa casa. Verso 4, se andares perante mim. Então, tudo ia depender do andar, tudo ia depender da obediência. Então, vamos resumir o capítulo 9. Tudo aquilo Deus falou, beleza, tá dentro, se obedecer. Resumidamente, se obedecer. Vai explicando aqui, para ele, santifiquei o meu nome, uma casa exaltada, lugar de oração, e para serviço do Senhor, né? Para ser exclusivo de Deus, não vai se apegar a outros deuses, não vai ter outra idolatria e tal, vai falar, é uma aliança, é um compromisso. Aqui é um lugar sagrado, aqui vai ter santidade, obediência, porque afinal de contas aqui vai manifestar o meu espírito, aqui está o meu nome, né? Deus como se fizesse assim, tá certo? Aí tem mais atividades aqui de Salomão, no capítulo 9, né? Tudo que ele cuidava da cidade, as pessoas, tudo que ele comprou, tudo que ele tinha, tá certo? A parte material. O capítulo 10 é uma visita da rainha de Sabá, a qual ficou impressionada com o que ela viu, né? Como que eram educados e bem vestidos os servos, como que tudo era de ouro, como que tudo era esplêndido, né? E como que a sabedoria, ela fez perguntas, não achou nada difícil, né? Ele respondeu tudo que precisava. Deixa eu voltar um pouquinho no capítulo 9, que o capítulo 9 eu deixei uma coisinha, algo que eu queria ter falado, agora que eu vi aqui. O capítulo 9 falou assim, se andar. Então, se andar, se obedecer, é bênção. Se desobedecer, é castigo. Então, Deus é bem forte, né? Deus é bem claro, né? No seu pacto com o pecador. Obedeça é bênção, desobedece, né? Castigo e morte. Então, deixa bem. Então é isso. Voltando agora no capítulo 10. Né? Houve ali trocas de presentes, né? Prosperidade e tal, para tudo quanto é lado. Viu, a rainha ficou fora, como que uma pessoa fora de si, porque de tanta sabedoria, riqueza, luxo que ela viu ali, né? E no verso 9, no verso 8, olha que interessante. Felizes os teus homens, os teus servos, né? Felizes estão os teus servos, que estão sempre diante de ti e que te ouvem a tua sabedoria. Até ela, bendito seja o Senhor Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar a justiça e juízo. Então, até ela reconheceu a maneira com que se tratava ali, ó, como que Salomão trabalhava, como é que ele administrava, como é que ele fazia o seu trabalho de rei. E aqui, o finalzinho do capítulo 10, tanta riqueza, 63 mil quilos de ouro por ano, tudo era folhado a ouro, 300 escudos, tudo, não se dava valor à prata, no verso 21, ele não tinha nada de prata no palácio dele, né? Não tinha nada porque não tinha valor, de tanto ouro que ele tinha, de tantas coisas esplêndidas que ele tinha. E Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto riqueza e sabedoria, esse verso 23.
Não teve igual. Uhum. Não teve igual. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe propusera no coração, né? Então ele fazia as palestras, né? Eu falei palestra, né? Estou brincando aqui, mas né? Palestras. E essas pessoas davam a ele presentes, né? Por estar ali recebendo as informações, né? As coisas de Deus. É interessante, né? Bom, meus queridos, né? A gente olhou aí uma parte muito fabulosa, muito interessante, que a gente tem que ler mesmo para aprender e a gente vê como que Deus pode abençoar uma pessoa e ver que a riqueza, o dinheiro, a fama, o luxo, a ostentação, que tudo dá certo, onde põe a mão vira ouro, sabe acreditado, né? Fulano onde põe a mão vira ouro, né? De tanto que fulano sabe fazer as coisas corretamente, com sabedoria, com inteligência, com algo de Deus, não tinha rei que se comparava, ele era muito procurado, afamado. Olha, verso 27. O rei fez com que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância. Quer dizer, que não tinha valor de tanta coisa que tinha. Ele tinha animais, ele tinha plantação, ele tinha agricultura, ele tinha navios, então, para tudo quanto é lado. Olha, é fora de sério. Você tem que ler. Se eu ficar aqui, nós vamos demorar muito, porque eu quero o seguinte: tudo está muito bom, tudo está muito bem, porém, no capítulo 11, começa a decadência de Salomão. A decadência de Salomão. Quando eu dava aula, né, sou professor de história, né, a gente fala que todo reino humano é chapado vaca-marcha. Começa baixo, sobe, sobe, chega no depois desce, né? E com Salomão, por incrível que pareça, com tudo isso, foi também. Porque quando a pessoa cuida de si, quando a pessoa acha que não precisa mais de Deus, não precisa ouvir mais, não precisa obedecer mais, tanto que obedeceu, tanto que sabe, e nasci dentro da igreja e todo aquele negócio, eu quero começar esse capítulo 11 em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra qual passar a possuir, tiver lançado mão todos diante de ti, e o Senhor teu Deus, se tiver dado diante de ti os feridos totalmente, não farás alianças com eles. Não, não. Nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa vos destruiria. Aí é o perigo. Aí que mora o perigo. Mora o perigo. Tá bem. Verso 11, então. Daniel, lê para nós aí o capítulo 11. Daniel, É capítulo ou versículo? capítulo 11. De Deuteronômio? Meu filho, de 1 Reis. Ah, achei que era de Deuteronômio. Uhum. Desculpa não ter falado. Ah, tá. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram muitas moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor não tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Vai continuar. Casou Vai com continuar. 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi.
aí. Esse foi o terrível, a decadência do homem, foi aí. Né? Então, aqui está a prova que não é a falta de dinheiro que a pessoa vai fazer o errado. Aqui tinha dinheiro demais, poder demais. Ele podia tudo. Ter essas mulheradas, todo esse harém todo, ele tinha liberdade, ele era o rei, tá, tudo bem, né? Mas ele pode-se dizer que ele não teve sabedoria nas escolhas das mulheres, por incrível que pareça, né? Porque ele desobedeceu. Ele desobedeceu. Se fosse mulheres judias, né? Já não era muito bom, porque ia dar um problema de ter tanta mulher assim, para dar conta de tudo isso. Acho que nem o nome ele sabia, né? Não vou nem falar, acho que nem o nome, né? A mulher aparecia lá, falava que é teu filho, tinha que acreditar, porque afinal de contas, né, estava no harém, né, as mulheres não saíam, né? Então, é difícil, né? E não é pela quantidade, o homem de 1.000 mulheres, né? Porque elas eram de outros povos que não temiam a Deus, não tinham o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aí deu ruim mesmo, né? O Abraão teve o filho com a serva, né? Da onde saiu aí o Ismael e o povo árabe e deu ruim, né? Depois, 4 mulheres já deu um grande dor de cabeça para Jacó, né? E imagina 1.000. Olha que situação. E o desvio da vida dele, né? Como a Bíblia não esconde, né, as falhas de seus servos, né? Como a Bíblia não esconde. Salomão seguiu Astorote, deusa dos Sidônios, da Milca, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ele desviou-se, né? Muitas vezes fala, não é como você começa, é como você termina uma coisa, né? Ele começou no topo já, ele começou a 1.000 por hora, toda a vida dele foi bombada, foi algo assim esplêndido, né, de reinado. O Israel cresceu muito, né? Recebia impostos dos outros países, guerreava e vencia. Davi deixou tudo em dia, né? Deixou todos os outros povos subjugados, não tinha o que reclamar, era só administrar, era só obedecer, era só. Mas aí foi passando o tempo, foi experimentando alguma mulher aqui, uma outra lá, e viu uma outra mais bonita aqui, a outra mais bonita lá, e a outra de um jeito lá e tal. Quando vê, 300, muita mulher, nem misericórdia. Esse povo tudo tomar banho, usar roupa, creme. Nossa, tem que rolo. Já pensou essa mulher trocando de roupa? Essa roupa é minha, embalar de gato, né? E ele tinha que aguentar tudo isso aí, né? Aí, né, ele perdeu aquele, na Bíblia fala, ele não tinha mais aquele fervor, né? Verso 7, nesse tempo edificou, né? Edificou edifícios, santuários. E deu ruim, né? Por quê? Porque, irmãos, o templo demorou, teve custo, né? Teve custo, teve mão de obra. Aqui também. Mas da onde que saiu? Irmãos, da onde que saiu o dinheiro e a mão de obra desse santuário para pagar tudo? Dos impostos cobrados do povo. Quer dizer, o povo de Deus pagou para construir santuários para os deuses falsos das esposas do Salomão. Quer dizer, ficou feio, né? Ficou ruim, né? Verso 8, né? Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam. Quer dizer, não dá, né? Pelo que o Senhor se indignou com Salomão, por desviar o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. E aí o que foi? Né? Deus falou, acerca disso ele tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha que triste, que frase triste, né? Do homem que escreveu Provérbios, Eclesiastes, é, é, parte de Salmos, o homem que era visitado por as pessoas ricas e mais importantes do mundo atual, lá da época,
né? Ter isso aqui na sua ficha. Né? Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então, lembra lá do verso que eu li, lá verso 25, tudo era igual, tudo direitinho. Aqui foi anunciada a divisão. Então, aqui começa a divisão do reino, certo? O anúncio da divisão do reino. Não vou fazer nos teus dias, mas do teu filho Roboão. Né? Eram 12 tribos, então ele vai ficar com um tanto, ele com outro tanto, porque o teu servo, um servo teu, né, vai tomar conta, né, do reino. E esse servo é Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão. Ele era uma pessoa trabalhadora, aqui no verso 28, né? Trabalhava para Salomão, né? Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então, ele era um conhecido, alguém conhecido. Aí foi o profeta encontrar com ele. O profeta. Deixa eu ver se eu notei aqui, porque eu não guardei o nome do profeta. O profeta, opa, sumiu aqui. Aias, opa, achei. O profeta Aias encontrou com Jeroboão e falou: olha, você vai se tornar rei. Né? Você vai ser rei. Você vai ficar com 10 pedaços do meu casaco, simbolizando 10 tribos. Né? O rei Salomão pisou na bola e darei as tribos a você. Aí, as mesmas promessas, interessante, as mesmas promessas, as mesmas ordens, foi Jeroboão, tá certo? Para ele obedecer, para ele estar com os mandamentos, estatutos, a lei. Olha, faz isso e o teu reino vai prosperar, tá certo? E ah, no verso 30, tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que deseja tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, esse verso 38, capítulo 11, verso 38, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei casa estável, como edifiquei Davi, te darei a mesma ande comigo, me obedeça e você vai ter sucessor da sua família no trono, né? Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, porque Salomão procurou, olha o que Salomão depois fez. Salomão procurou matar a Jeroboão. Este teve que fugir, rapar na canela lá para o Egito. Salomão, então, morreu. Aí que entra aquela história, né, aquela parte que eu falei dos secretários e dos escribas, dos historiadores. Quanto mais ato Salomão, é tudo quanto fez a sua sabedoria, porventura não estão escrito no livro da história de Salomão? Então havia um livro paralelo à Bíblia, né, onde tinha todos os relatos, todas as coisas aí, tá certo? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém. Descansou com seus pais e roubou seu filho, reinou em seu lugar. Então, vimos aí o anúncio da divisão, que vai fazer parte aí de outra parte de aula, tá? Porque a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Então, aquilo que começou como um foguete, aquilo que foi uma grandiosa reino, sabedoria, fama, dinheiro e tantas outras coisas maravilhosas que todo rei queria, longevidade, sucessão do trono, olha, tudo dá certo, reinar até em outros países, né, ou seja, receber imposto, luxo, fama, ostentação, prestígio, sabedoria, tudo que o rei desejou, nada, ele fala nos outros, nada, depois a gente podia ver mais pra frente, tudo que ele queria, tudo que ele pensava, tudo que os olhos dele não negou, no livro de Eclesiastes fala que ele não negou nada aos seus olhos, né? Tudo que ele tinha desejo, ele comprou, ele fez, ele mandou fazer, e depois viu que tudo era vaidade,
na velhice ele pisou na bola. Veja como é. Então, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Então, continuidade, perseverança em obedecer a Deus, né? Continuadamente servir a Deus, né? Ter realmente o temor continuadamente, obediência continuadamente, é o que depois, no final da vida, disso, né? Aí depois dividir, tudo acabou, e os escudos depois os inimigos levaram embora, aí aí não tinha com que pagar exércitos, aí vou falar para você, foi uma peredeira depois, uma despempou Israel, né? Isso é outras aulas. Então, meus queridos, aqui a gente finda o tempo do Reino Unido, tá? O reino quando era um só, Saul, Davi e Salomão. Do filho de Salomão, Roboão, que aconteceu a divisão. Aconteceu. Norte, sul, né? Israel, Judá, Samaria, Jerusalém. E aí havia um reino paralelo com o outro. Né? Um reino paralelo com o outro, né? Aí tem os nomes dos reis, os fatos, tal, uma coisa nesse tudo aí. Então, por enquanto a gente fica assim, eu quero lembrá-los das fichas de leitura, suas anotações, tá certo? Para que a gente possa dar um término aí na nossa matéria, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradeço a Ti, Pai, por esse tempo de estudos. Obrigado, Pai, por mais esse dia que está aqui. Mova o nosso coração, o Senhor nos encha, Pai, de temor, de sabedoria, para que nós possamos ser obedientes, conhecedores da mesmíssima palavra que Salomão teve, e que nós não venhamos, Senhor, a estudar, a conhecer, Senhor, o que Salomão fez de bom e de errado e fazer o de errado que ele fez. Então, para que tenhamos força e sabedoria para não cair na tentação, força e sabedoria para decidirmos aquilo que é justo e fiel aos olhos, verdadeiro aos olhos, esteja abençoando, Pai, para que nós sejamos moldados com esta palavra, Pai, com esses estudos. Muito obrigado, nós agradecemos pelo Senhor ter nos dado, Pai, esse tempo de estudo. No nome do Senhor Jesus, amém. Beleza? Aí depois nós vamos. Amém. A gente vai falar um pouquinho sobre o tempo nosso. Agora já deu? Já passou. Aí na próxima aula a gente vai fazer um término da nossa matéria que a gente vai fazer. Beleza? Agradeço muito. Deus abençoe vocês. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa noite.